Paz do Senhor para todos os ouvintes. Estamos mais uma vez, ouvinte, para trazer o estudo da palavra de Deus sobre o dízimo. Vamos aprender hoje sobre o dízimo. Você que está na sua casa, na sua residência, você que está no seu automóvel, está na rua, enfim, no seu serviço, não importa o lugar que você esteja, dê crédito à palavra de Deus, atenção para a palavra. Você que está com o seu corpo trabalhando, mas a sua audição dá para escutar. Você aí que está disponível, que você pode pegar a palavra, melhor ainda, acompanhe os capítulos, versículos que vamos trazer aqui aos ouvidos, ouvinte. É isso mesmo, ouvinte. Trazer estudo sobre o dízimo aqui hoje. Em nome de Cristo, você tem dúvida do dízimo, a respeito como é dízimo. Vamos trazer o dízimo aqui hoje a respeito do dízimo e antes da lei, na lei e o dízimo na graça. Primeiramente, vamos começar aqui, ouvinte, a palavra, o que é dízimo? A palavra dízimo no dicionário é 10% de que nós ganhamos. Isso é dízimo. 10% que nós ganhamos. A palavra 10%, você que não entende, 10%, a posição, se eu tenho 100 reais em minhas mãos, 10% simboliza aqueles 100 reais dividido por 10, que vai dar quantos? Vai dar 10 reais, Isso, 10 reais. Se eu tenho 1.000 reais em minhas mãos, dividido por 10, vai dar 100 reais. Assim, amado ouvinte, se eu tenho 10 reais em minhas mãos, eu divido ele por 10, vai dar 1 real. Entende, ouvinte? Isso é 10% de que nós temos. Ouvinte? Vamos aprender aqui então sobre o dízimo e antes da lei. Vamos falar sobre Abraão, porque Abraão veio antes da lei. A lei foi trazida por quem? Por Moisés. A Bíblia diz para nós, ouvintes da palavra de Deus, é isso mesmo, você na sua casa, livro de João, capítulo 1, ouvinte. João, capítulo 1, e no versículo 17 diz, João 1:17, João 1:17 diz, porque a lei foi dada por Moisés, verdade e graça vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés, verdade e graça veio por Jesus Cristo. Então vamos aprender aqui sobre Abraão, porque Abraão veio antes da lei, Abraão veio antes de Moisés. E abre a sua Bíblia, ouvinte, você quer acompanhar conosco sobre o dízimo, Gênesis capítulo 14, recapitulando, Gênesis capítulo 14, e no versículo 18, diz assim, ouvinte, diz o texto sagrado, vamos trazer aqui, Gênesis 14, versículo 18 diz, que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E versículo 19, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou todos os seus inimigos nas suas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome de Deus. Está vendo, ouvinte? A palavra de Deus chama atenção em Gênesis 14, e o versículo 18, que Melquisedeque, rei de Salém, glória a Deus, era sacerdote do Deus Altíssimo. E no capítulo 14, versículo 19, diz que Melquisedeque, ele abençoou Abraão. Gênesis 14, versículo 19 diz que Melquisedeque saiu lá de Salém, saindo de Salém, que era rei de Salém, aproximou-se de Abraão, e ele pegou, glória a Deus, ele abençoou a vida de Abraão. Ele falou, bendito seja o Abraão, o Abraão do Deus Altíssimo, quer dizer, bendito seja Abraão, que é, glória a Deus, do Deus Altíssimo, e glória a Jesus, porque Abraão era, glória a Jesus, servo do Deus Altíssimo. Ele quer dizer, bendito seja Abraão, do servo do Deus Altíssimo, glória a Deus. E Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão, recebendo aquela bênção, Gênesis 14 e versículo 20 fala, glória a Deus, Gênesis 14, versículo 20, na parte C fala que Abraão sendo abençoado, por, glória a Deus, Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 20, na parte C fala que Abraão dizimou aquilo que ele recebeu da parte de Melquisedeque.
Está vendo? Até Abraão começou a dizimar. Agora vamos recapitular aqui, ouvintes. Gênesis capítulo 28. É isso mesmo. Gênesis capítulo 28. Vamos recapitular. Gênesis 28 e versículo 20 fala: e Jacó fez voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 21: e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28 e versículo 22 fala: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei disso. Está vendo? A descendência prosseguindo. Abraão dizimou em Gênesis 14, recapitulando. Gênesis 14, versículo 20, na parte C fala que Abraão dizimava, ele dizimou. Agora Abraão foi, glória a Deus, pai, e está dizendo aqui que, glória a Deus, que Jacó, continua a descendência no capítulo 28 de, glória a Deus, de Gênesis, e no versículo 20 fala, Jacó fazendo voto com Deus. Se Deus fosse com ele, guardasse ele estaria, glória, sendo grato a Deus, sendo grato de abençoar a Deus, abençoar a obra de Deus, abençoar aquilo que é de Deus, né? Vamos lá então, ouvinte, capítulo 28 de Gênesis, última vez, 28 de Gênesis, versículo, aleluia, 22 fala, glória a Deus, na parte C, glória a Jesus, e de tudo que me deres, certamente darei disso. Então Gênesis 28, versículo 22, na parte C fala que Jacó também dizimava, ele deu dízimo que possuía. Então esse é o dízimo e antes da lei, glória a Jesus, entendemos? E antes da lei, agora vamos entrar no dízimo na lei. É isso mesmo, ouvinte, vamos entrar agora no dízimo que era na lei, louvado seja o nome de nosso Deus. Vamos aprender agora o dízimo na lei, porque a lei é dada por Moisés. Moisés escreveu, glória a Deus, o Pentateuco, a lei, os 5 primeiros livros, né? Vamos recapitular aqui em Levítico. Amado ouvinte, abra sua Bíblia em Levítico. Levítico 27. Vamos recapitular aqui o dízimo agora na lei. Vamos entrar na lei. Levítico 27. Levítico 27, versículo 30. Diz assim o versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Versículo 32. Levítico 27, versículo 32. No tocante todas as dízimas de vacas, ovelhas, tudo que passar debaixo da vaca, o dízimo será santo ao Senhor. Então Levítico capítulo 27, no versículo 30 até o 32, fala sobre o dízimo na lei. Agora vamos entrar no dízimo na lei, lá em Levítico, né? Lá em Malaquias. Vamos recapitular aqui, Malaquias, ouvinte, é isso mesmo. Vamos entrar em Malaquias, em nome de Cristo, último livro da Bíblia Sagrada, ouvinte. O texto sagrado nos traz a entender aqui Malaquias, capítulo 3 de Malaquias, continuando o dízimo na lei. Malaquias 3, versículo 8 fala: roubará homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Malaquias 3, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazem prova de mim, diz o Senhor, se não vou abrir a janela do céu e não derramar sobre vós a bênção tal, que venha, aleluia, a maior abastança. Glória a Deus. Versículo 11: por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde do campo não vos é ester, diz o Senhor dos exércitos. Então Malaquias capítulo 8, versículo 8 fala,
Malaquias 3, versículo 8 fala: roubará o homem a Deus? Fazendo uma pergunta: rouba o homem a Deus ou não rouba? Glória a Deus. Aí a resposta: todavia vós me roubais, né? Glória a Deus. Todavia vós me roubais, e nós dizemos que roubamos ao Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tá vendo, ouvinte? Você que tem dado dízimo, você está roubando ao Senhor. Não, o irmão Carlos está usando a lei. Daqui a pouco vamos trazer o dízimo na graça. Calma aí. Por que não acontece hoje isso? Porque não vivemos os tempos da lei mais. Na época da lei, ouvinte, era coisa forte demais. A lei era terrível. Se você observar a lei, vou citar alguns versículos aqui. A Bíblia Sagrada diz para nós, ouvintes, sobre a lei, em Gênesis capítulo 38, recapitulando, Gênesis 38, versículo 9, fala que Onã foi morto por Deus, porque o que ele fazia ao entrar com a mulher do seu irmão, seu irmão Judá, o que ele fazia era desagradável aos olhos de Deus. Então Deus o matou. Na época Deus matava na lei. Agora não, ouvinte. Agora Deus não mata, agora vivemos o tempo da graça. Então, recapitulando, Malaquias 3,8, muitas vezes nós roubamos o Senhor e não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes nós somos amaldiçoados, né? Muitas vezes você gasta dinheiro com farmácia, com remédio na área física. Às vezes teu ganho não rende seu ganho, porque você está roubando o Senhor a Deus. Você está com maldição, a maldição está sobre a sua vida. Malaquias capítulo 3, versículo 9 fala: com maldições só os amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação. Capítulo 3, versículo 10 de Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa. E depois, ouvintes, faça a prova de Deus. Chorabaclama, que Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar, glória a Deus, uma grande abastança sobre a sua vida. E Deus está dizendo uma promessa aqui na lei, em Malaquias capítulo 3, versículo 11, recapitulando, Malaquias 3,11: por causa de vós repreenderei o devorador. Deus vai repreender o devorador da sua vida, da sua casa. Chorecalas tebecama. E Deus está dizendo, ouvinte, a importância de nós entender a palavra, que ela tem começo, meio e fim. O começo começou dízimo e antes da lei, com Abraão, com a descendência de Abraão. Agora o meio é dízimo na lei. Entendeu, ouvinte? Nós estamos aqui na lei, trazendo aqui o dízimo na lei. Glória a Deus. Agora vamos abrir a palavra de Deus, ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Deuteronômio, é isso mesmo, Deuteronômio 14. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 14. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 14 e versículo 22. É isso mesmo, ouvinte. Recapitulando, Deuteronômio 14 e versículo 22 traz: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos dos teus cereais, e do teu mosto, e do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor Deus de todos os dias. Louvado seja Deus. Só realmente recapitulando, Deuteronômio 14, versículo 22. Certamente dará dízimo de todas as novidades da tua semente, que cada ano recolheram no teu campo. Então está trazendo aqui ainda na lei, que é necessário, glória a Deus, 14, 22, Deuteronômio, dá dízimo de tudo que possui, o que recolhe sobre a terra. Louvado seja Deus. Hoje nós entendemos que antigamente as pessoas repartiam alimentos. Hoje o dinheiro começou a entrar na terra, agora dependemos do dinheiro para comprar alimento. Antigamente não, o dinheiro era descartado, era só as novidades da terra recolhidas. E as novidades da terra, ouvinte, eram repartidas. As pessoas recolhiam vários sacos de arroz, do outro lado recolhia feijão, aí dividia, dava um pouco de feijão por mão, outro irmão repartia, e aquilo que ele recolhia, aquele dono da fazenda, aquele dono que recolhia aquela novidade, ele dava dízimo de 10%. Agora, ouvintes queridos, vamos entrar agora no tempo da graça, dízimo na graça. Jesus não excluiu isso. A palavra de Deus chama a atenção que o único que cumpriu a lei foi Cristo. Jesus não veio destruir a lei e os profetas. Recapitulando, ouvinte, Mateus capítulo 5, versículo 17. Cuidais que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Só Jesus cumpriu. E Jesus trouxe uma exortação aos fariseus. Jesus não falou para os fariseus: vocês podem parar de dar dízimo aí.
Pode parar com isso. Não, Jesus não falou isso. Jesus exortou apenas os fariseus. Numa passagem que nós aprendemos para eles, porque eles estavam dizimando, os fariseus, mas desprezou o mais importante da lei. Então Jesus falou, pode parar de desanimar aí, ó. Vocês têm que cumprir só esses requisitos aqui agora. Não, Jesus não falou isso. Jesus exortou ele, recapitulando. Mateus capítulo 23, ouvintes. É isso mesmo. Mateus 23 e versículo 23 fala: ai de vós, escriba, fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, juízo, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. Então entendemos, ouvinte, que Jesus exortou aqueles fariseus em Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, que fariseu, vocês estão dizimando, né? Glória a Deus, o hortelão, o endro, o cominho, e vocês estão desprezando o mais importante da lei, juízo, misericórdia e a fé. Vocês têm que fazer essas coisas, não tinha aquelas. O que ele quer dizer? Que eles estavam fazendo isso, dizimando, mas desprezando o mais importante. Então Jesus quer dizer a importância de eles trazer o dízimo também, mas cumprir os requisitos, né? O requisito que é o quê? Ter, glória a Deus, o mais importante da lei. O que era o mais importante? A fé, que deveis fazer, glória a Deus. A fé, a misericórdia, glória a Deus, e o juízo. Que se fazer isso, fazer tudo esse requisito para ser abençoado. Louvado seja Deus, porque eles estavam dizimando, mas desprezando o mais importante da lei. Louvado seja o nome de nosso Deus. E Jesus recapitula também, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus, aqui em Hebreus, continuando o dízimo agora na graça, continuando na graça ainda, vamos lá continuar na graça. Começamos em Mateus 23, versículo 23, sobre o dízimo na graça, porque graça é Novo Testamento, né? É de Mateus a Apocalipse. Agora em Hebreus, ouvinte, vamos trazer o Hebreus, capítulo 7, Hebreus, louvado seja o nome de Deus. Vamos lá, ouvintes. Hebreus capítulo 7, ouvintes. Louvado seja Deus, e versículo 1. Hebreus 7, versículo 1 fala: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava, glória a Deus, a matança dos reis, e abençoou Abraão. Hebreus 7, versículo 2 fala: a quem também Abraão deu dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus capítulo 7, versículo 3 fala: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio, nem dias e nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, versículo 4: considerai, pois, quão grande era a este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Os quebentos, filho de Levi, recebe o sacerdote, tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, seus irmãos, ainda que também saí dos lombos de Abraão. Hebreus 7, glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Deus. E no versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Versículo 8, aqui certamente tomam o dízimo dos homens que morrem, ali porém aquele que sem se tansifica que vive. Versículo 9, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou dízimo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Versículo 21, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor que não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, nós somos filhos de Abraão. A palavra de Deus chama atenção que, recapitulando, ouvinte, em Hebreus capítulo 7, no versículo 1 até o versículo 9, nos traz os ouvidos, de trazer os ouvidos recapitulando aquilo que Abraão fez. Abraão dizimou, deixando exemplo para nós. E essa palavra traz a entender nossos ouvidos, que nós somos filhos de Abraão, filho de Levi, que nós temos que dizimar também. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que quando Zaqueu converteu a Deus, o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus anunciou os ouvidos dele. Lucas, recapitulando, Lucas capítulo 19, versículo 10 fala: porque esse também é o filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, gente. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz
Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus falou para Abraão: ó Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela, farei pais de nações. Então somos filhos de Abraão, nós temos que dizimar, ouvinte. Não tem jeito. A Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo 22, versículo 21. Dá o de César o que é o de César, o de Deus o que é de Deus. Então Mateus 22, versículo 21, nós temos que dar o de César o que é de César, o de Deus o que é de Deus. O que é o de César? Os impostos. Nós temos que dar os impostos, ouvinte. Louvado seja Deus. Os impostos nós pagamos tal de água, tal de força, pagamos aluguel, pagamos impostos por ano. E nós temos que dar, recapitulando mais uma vez, Mateus 22, versículo 21. Dá o de César o que é o de César, o de Deus o que é de Deus. E nós temos que dar de Deus o que é de Deus, porque a igreja do Senhor, ela precisa não só na área espiritual, mas na área material, gente. Ela precisa da nossa ajuda para manter, pagar um tal de água, um tal de força, pagar aluguel, muitas vezes igrejas que são de aluguéis, e precisa ser enviado de irmãos. Então, ouvinte, os dízimos é para isso, para ajudar a manutenção da obra de Deus. Às vezes tem um irmão lá que está precisando de ajuda, aí pega lá o dízimo e traz, né? Porque a Bíblia Sagrada nos traz a entender que os discípulos do passado, eles fizeram isso, ouvinte. Os discípulos passados, eles pegavam ali, trazia tudo aos pés deles. Os discípulos passados, eles faziam até mais do que dízimo. Até mais do que dízimo eles faziam. A Bíblia Sagrada diz, ouvinte, depois do dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, recapitulando, capítulo 2 de Atos, no versículo 2, um vento ventuoso encheu aquela casa, foram todos cheios do Espírito Santo, começou a falar línguas repartidas. E a Bíblia Sagrada diz que em Jerusalém habitavam vários povos de várias nações, e aquele povo começou a compungir. Glória a Deus. Vamos recapitular, ouvinte, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Atos capítulo 2, versículo 37 fala: e ouvindo o povo isto, compungiram em seu coração e perguntaram ao Pedro dos apóstolos: o que faremos, irmãos? Capítulo 2 de Atos, versículo 38. Pedro falou com os discípulos: arrependei-vos, povo, glória a Deus, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberá o dom do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos, e no versículo 41 fala, recapitulando, Atos 2, 41, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Capítulo 2 de Atos, versículo 42 fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Capítulo 2 de Atos, versículo 43, em toda a alma, ouvinte, havia temor, muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Recapitulando, capítulo 2 de Atos, versículo 45. E o povo vendia as propriedades, fazenda, repartiam com todos, segundo o que havia mister. Glória a Deus. Está vendo, ouvinte, que maravilha aconteceu no passado? Aquela igreja começou com Pedro. E no capítulo 2, versículo 41, 2 e 41 de Atos, 3.000 almas, quase 3.000 agregou na fé. E 4 coisas que eles faziam, melhor dizendo, 5 coisas. Glória a Deus, que é tremendo. Primeira coisa que eles faziam, Atos 2,42. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, no partir do pão. Em segundo lugar, partir do pão. Depois, comunhão. Glória a Deus, tudo em comum. Não tinha nada melhor que ninguém, tudo em comum. Na comunhão. Glória a Deus. Louvados. E nas orações, a quinta coisa que eles faziam, Atos 2, recapitulando, Atos 2,45, eles vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos segundo a necessidade que tinha cada um. Isso eles faziam, eles davam mais que dízimo. Hoje muitas vezes não quer abrir a mão para ajudar o próximo, não quer abrir a mão para ajudar o próximo, ouvintes, glória a Deus, ajudar a obra de Deus, a igreja. Muitas vezes, eu até mesmo no passado, quando eu embalo em festa, eu gastava o dinheiro tudo do meu ganho, da semana, até do mês, gastava meu dinheiro, tudo, tantas coisas. Muitas vezes nós fechamos a mão para ajudar a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fechamos a mão para ajudar a obra. Podemos ser assim, ouvinte. O Senhor fica triste com isso. Nós temos que entender que a obra é do Senhor. Não importa o que aqueles líderes estão fazendo, se aqueles líderes estão roubando o seu dinheiro, eles vão ter com o Senhor. É importante que você tenha feito a sua parte com o Senhor. Louvado seja Deus. Faça a sua parte, ouvinte. Louvado seja Deus. Cumpra o seu papel. Dá aquilo que é do Senhor. Louvado seja do Senhor. Porque recapitulando mais última vez, 22 de Mateus, versículo 21 na parte C. Dá o de César o que é de César, dá o de Deus o que é de Deus. Não tem jeito, ouvinte. Nós temos que entender
porque a obra é do Senhor. E nós temos que fazer isso, ouvinte, para que nós seja abençoado e herdamos o reino de Deus. Porque os ladrão não vai subir para o céu, de maneira nenhuma, ouvinte. Ladrão não vai para o céu, de maneira nenhuma. A palavra de Deus chama atenção, ouvinte, para nós, em Apocalipse capítulo 22, isto mesmo, recapitulando mais uma vez. Em Apocalipse capítulo 22, ouvinte, e no versículo 15, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, idolatras, qualquer que ame e comete a mentira. Louvado seja Deus. Então, ouvintes queridos, glória a Jesus, glória a Deus, ficaram de fora do reino do Senhor. Aqueles ladrão também não vai entrar para o céu, não. E nós temos que entender que, louvado seja Deus, que a palavra de Deus chama atenção. 1 Pedro capítulo 15, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 fala que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, como tremete negócios alheios. Então 1 Pedro 4,15 fala que nenhum de nós venha morrer como ladrão, quer dizer que está roubando ao Senhor, está roubando às vezes o próximo. Louvado seja Deus, que não tem dado de César o que é de César, não tem dado de Deus o que é de Deus. Então, recapitulando mais uma vez, 1 Pedro 4,15, que nenhum de nós padece, morra como ladrão que rouba o dia do Senhor, rouba o próximo, como ladrão, como malfeitor, como homicida, matador, como tremete negócios alheios. 1 Pedro 4,16, que nós venha padecer, morrer como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus essa parte. Último versículo 20. 1 Pedro 4,19, para que nós encomende nossa alma como um fiel Criador, diz a palavra de Deus. Então está aí ouvindo estudo sobre o dízimo, em nome de que faça a prova do Senhor, ouvinte. Glória a Deus, recapitula os capítulos, versículos, para você ver se não é base bíblica que eu estou falando. Quero fazer uma oração com todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, e neste momento consagrado de oração, Senhor, me prostro perante o Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, ajuda eu, esse ouvinte, a entender, meu Pai, em Mateus capítulo 22, versículo, meu Pai, 21, dá o de César o que é o de César, Deus, dá o de Deus o que é de Deus. Senhor, meu Pai, a importância, Senhor, de nós entendermos a Tua palavra, Senhor. Orabaclama, sobrecai, como Teu Espírito Santo me está me relembrando aqui, meu Pai, capítulo 21 de Lucas, aquela pobre viúva, Senhor, os ricos davam tudo, os que sobejavam, mas a viúva deu tudo que tinha, meu Pai. Esta foi uma oferta. Orabaclama, sobreclama, chicalastebecai, churamasterebeclama. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, ó labassobeclama, e cá Deus conosco, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, ouvintes, em nome de Cristo. João 14, 27, Jesus disse, ouvinte, deixa minha paz, a minha paz eu vou dar, não como dá, ouvinte. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, com a bênção de nosso Deus. Filipenses 4,7 diz que a paz de Deus excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem amém. Que Deus abençoe. Ore por irmão Carlos, em nome de Cristo. Ore por nosso irmão Carlos. Estamos na obra do Senhor, para que o Senhor venha abrir as portas da obra, em nome de Cristo. Ore por nosso irmão Carlos, para minha esposa Vitória, minha filha Estevão, filho Estevão. Ore para nosso irmão Valdinei, que tem abrido espaço para nós trazer a palavra de Deus. Nosso irmão Valdinei, sua esposa, lá de Minas, a nossa irmã Margarida. Ore para todos, em nome de Cristo, que estamos orando em favor dos irmãos sempre, em todas as nossas orações. Deus guarde, em nome de Cristo. Paz do Senhor.